Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com essa luz horrorosa, que não me valoriza nada, só me desvaloriza porque a minha outra luz queimou. E essa é a única luz que eu tenho aqui no meu quarto, essa luminária horrível. E aí estou vindo aqui começar um novo vlog de leituras, porque tem muita coisa pra falar, tem um pacote para abrir. Só que eu vou começar esse vlog mesmo sem ter postado ainda, sem ter saído ainda no canal o outro vlog, porque eu ainda não consegui postar ele. Hoje é dia 28 de abril, vamos ver quanto tempo vai durar este videozinho. Já me perdi no que eu estava dizendo, mas por que não começar este vídeo com abrindo um pacote? Um pacote, uma compra. Acho que essa, se eu não estiver muito enganada, essa foi a minha única compra do mês até hoje. Se bem que ainda faltam, 2 dias para o mês acabar, ainda posso comprar alguma coisa mais, mas eu não pretendo, tá? Comprar mais nada, porque dos livros que eu comprei no unboxing que saiu aqui no canal, que foram os livros da Semana do Consumidor, do Dia da Mulher, eu li só, 2 até agora? 3? Pouquíssimos, tá? Então, não estamos contando com comprar livros. E aí, os únicos livros que eu quero seguir comprando são as continuações das séries, quando eu chegar nessas continuações. Esse barulho incomoda vocês? Desculpa, é porque eu não resisto a estourar essas bolinhas que vem nas embalagens. Enfim, o que eu tava dizendo? E aí eu quero seguir comprando só esses livros e os livros do projeto do King e do Clube do Livro, inclusive, eu ainda não li e eu não sei se eu vou reler, né? Porque o Clube do Livro desse mês, o Clube do Livro da Ana, que é o clube de livros de horror, era o Cemitério. E eu já li o Cemitério. E eu sabia que eu estaria enrolada esse mês, assim como estive e ainda estou. Então eu não reli o Cemitério, mas eu gostaria muito de reler. Só que eu acho que a discussão vai ser no meio da semana que vem. Então, dependendo do dia que for, dá tempo de eu reler ele ainda. Enfim, já me perdi de novo. Minha cabeça não tá muito boa. O livro que tenho aqui é o próximo livro do projeto do King. Que alguém aí sabe qual é? Alguém está acompanhando esse projeto, gente? Eu sempre vejo em alguns vídeos uns números, alguns têm muitas visualizações, muitos comentários, alguns só tem, assim, quando eu posto, alguns tem mais, muito tempo depois de eu postar os vídeos que as pessoas vão chegando neles. Mas é um projeto que eu amo fazer e eu vou seguir fazendo. Esse mês de abril eu não consegui ler o livro até hoje e eu não sei se eu vou, eu não sei não, né? Eu não vou conseguir concluir essa leitura antes do mês finalizar, mas eu já vou começar e vou tentar concluir o mais próximo possível, mas é porque esse mês estava num aperto financeiro e este livro em especial estava com um preço muito salgadinho e esse preço não baixava, e aí por isso que eu não comprei ele antes, na Semana do Consumidor, mas eu sei que eu deveria ter comprado, porque aí eu gastei o dinheiro que eu tinha, esperando que depois ia baixar de preço. Enfim, essa lindeza aqui, olha que coisa linda, A Metade Sombria, da biblioteca Stephen King. Será que eu tirei do... Meu celular deu tilt aqui na gravação, e parou de gravar, mas espero que tenha salvado o take anterior de eu fazendo esse unboxing. Senão eu vou ter que lutar depois, mas vamos lá, vou tirar aqui do plástico. Esse aqui é mais um livro que saiu pela biblioteca Stephen King, que tá saindo aí esses mais classicões do King, mas também... Nossa, que cheiro gostoso! Mas também livros que estavam mais esgotados, por exemplo... Eu tenho A Hora do Lobisomem, Cujo, A Incendiária e O Iluminado, que não está aqui. E aí, agora eu tenho esse, né, que é o próximo na ordem cronológica, por isso que eu comprei ele. Olha que lindeza. Que é A Metade Sombria. Antes ele era publicado como A Metade Negra. Esse livro sempre me deu muita curiosidade, porque é a história de um escritor que criou um pseudônimo, assim como o King fez. E aparentemente esse pseudônimo dele criou vida, e uma vida maligna ali, maldosa, com más intenções, e foi perseguir o escritor? É algo assim. Eu acho que deve ser uma história muito legal. Adoro as viajadas do King, tá? Eu amo. Eu tô muito curiosa pra ler esse livro. E logo depois dele tem mais um, que é a continuação de A Torre Negra, volume 3, e depois, na ordem cronológica, tá? Eu tô falando. E depois já tem outro dessa edição da biblioteca, que também eram livros esgotados, que é Trocas Macabras. Tô muito curiosa pra ler Trocas Macabras, eu sei que é um calhamacinho. Esse aqui tem mais ou menos 450 páginas. Ele tem um cheiro muito gostoso. Essas edições são lindas, e sempre tem alguma coisa especial, geralmente tem muitos extras. Tem essa fotinha aqui, que é
um pássaro, um corvo, não sei o que é. Gente, essa cor é muito bonita, é um roxo bem vibrante, bem roxo. Essa luz, né, não tá péssima, mas é um roxo bem roxão, assim. E eu vou tentar começar, eu não devo conseguir começar ele hoje, mas eu vou ler ele o mais rápido possível e eu vou fazer o vídeo pro projeto, assim como eu faço com todos os livros do King, tá? E aí, caso você ainda não conheça o projeto do King, vou deixar nos cards aqui a playlist. Esse aqui eu acho que vai ser o 23º livro do projeto, algo assim, tá? Tô muito curiosa pra ler esse livro. Ai, que delícia. Eu fico passando a mão aqui nessa capa porque é muito gostosa. Aquele soft touch, sabe? E aí, sobre leituras, tenho muito a dizer, muito mais ou menos. O último vlog que vai ter saído antes desse vai ser o vlog que eu ainda não consegui postar, no qual praticamente não estou lendo. Estou fazendo outras coisas, arrumando estante, conversando, blá 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 blá. Só que a última vez que eu falei de leituras, eu acho que foi no vídeo que saiu, que é sobre eu lendo as 5 fantasias que eu tinha escolhido pro desafio do primeiro capítulo, e acaba que foram fantasias que eu desencalhei da estante. E depois, vamos lá, estamos em abril. O que eu li em abril até agora? Eu concluí O Olho do Mundo, que é o primeiro livro de Roda do Tempo. Concluí assim, em abril eu li umas 200, 300, quase 300 páginas dele. Então eu meio que li metade em março e metade em abril praticamente. E eu gostei muito desse livro, com ressalvas, mas assim, com certeza eu vou continuar, ainda mais agora que essa capa aqui é da série, né? E eu assisti a série finalmente essa semana. E, gente, meu Deus do céu, como eu queria ter lido e assistido antes. Eu fiquei encantada, apaixonada, eu amei a série. Claro que uma adaptação tem, né, as questões de toda adaptação, né? Não dá pra copiar absolutamente tudo que acontece aqui e colocar lá na série. Teve algumas mudanças, mas nada tão drástico, eu achei. E tem muita coisa que é contada lá. Eu gostei bastante no geral, tá? Tive vários surtos, inclusive. E maratonei a série e deixei meus afazeres de lado. Parabéns pra mim. Enfim, agora que eu concluí essa primeira temporada da série, a segunda ainda não saiu, né? Mas tá prometida pra sair agora em 2023 ainda. Eu fiquei muito ansiosa pra dar continuidade nos livros e ler o segundo, que é A Grande Caçada. E eu tô me segurando pra não começar ele. Só que eu estou fazendo uma leitura no momento e eu não quis atrapalhar as coisas, tumultuar as leituras ali. Então, eu vou pegar A Grande Caçada com toda certeza agora em seguida, porque na série tem muita coisa que foi contada ali que eu sei que é contado nos próximos livros, sabe? Principalmente no segundo, que é A Grande Caçada. Então eu tô muito ansiosa pra ler e entender melhor essa história e ver como as coisas acontecem no livro e continuar lendo. Então, continuar... Tô me atrapalhando com as palavras, né? Vocês estão vendo, foi mal. Então, concluí essa leitura aqui em abril. Aí, em seguida, eu peguei um livro que não estava na minha tiver, mas eu tava me coçando de vontade de ler ele, que é Coraline, do Neil Gaiman. E eu amei essa leitura. Foi tudo que eu precisava, tudo que eu queria, e eu amei demais. É uma delicinha de história. Do Neil Gaiman, antes desse livro, eu só tinha lido Lugar Nenhum, e eu também tinha amado, mas é uma fantasia mais robusta e mais adulta, eu diria. E esse livro aqui é mais infanto-juvenil, só que não é nada bobinho, sabe? É muito gostoso de ler, é muito rapidinho também e muito curtinho, né? Dá pra ver. É linda essa edição, lindíssima, o corte é roxo, é repleto de ilustrações aqui e ele tem 222 páginas, parece. E é uma história... O que é essa história? Caso você não conheça, não vou dar spoiler, tá? Não se preocupe. Caso você, assim como eu, nunca tenha lido Coraline até hoje e nem assistido nada a respeito. A Coraline é essa menina, eu não me lembro se fala a idade dela, mas eu acho que... Mas ela é uma criança ali, né? Deve ter, sei lá, no máximo uns 10 anos. E ela mora com o pai dela num tipo de apartamento que existe dentro, tipo de uma mansão. Porque, era uma mansão antigamente e as partes dessa mansão foram separadas em apartamentos. E aí ela mora num desses apartamentos com os pais, e aí ela é uma criança muito curiosa e ela está de férias, e ela fica a todo momento cutucando os pais dela, tipo, ei, o que eu faço agora? Eu estou entediada, me dê algo para fazer. E aí, num desses momentos, surge uma espécie de brincadeira ali, que o pai dela bota ela pra vasculhar a casa, basicamente. E ela encontra uma porta misteriosa, que não dá pra nada, aparentemente, e ela abre essa porta, e atrás
da porta tem uma parede de tijolos e ela fica muito curiosa com aquilo. E a mãe dela conta que é por conta disso, né? Porque esse apartamento que eles vivem era, tipo, fazia parte de uma casa inteira, de uma mansão. Então essa porta teoricamente, dava para o apartamento do lado, só que eles fizeram essa separação. E aí um belo dia, ali numa outra brincadeira da Coraline, ela vai e abre essa porta, ela pega a chave com a mãe dela, abre essa porta e a porta não tem mais com a parede de tijolos, a porta está com um vazio escuro ali e ela vai se aventurar. E aí ela acaba indo parar no outro mundo, que é uma versão paralela do mundo dela, só que tipo um mundo invertido, sabe? Mas ao mesmo tempo não, porque lá nesse outro mundo tem a outra mãe dela, tem o outro pai dela e tem os outros vizinhos dela, é todo mundo outro, porque aparentemente quando ela olha assim, primeiramente ela pensa que são as mesmas pessoas do mundo real dela, mas depois ela percebe que não. E conforme as páginas vão passando e mais tempo ela vai passando nesse outro mundo, mais a coisa vai ficando sombria e mais ela vai ficando assustada e ao mesmo tempo corajosa pra tentar sair dali e tentar salvar os pais dela de verdade dessa outra mãe, que é a figura maligna que existe ali, e tentar libertar todo mundo desse mundo. É muito gostoso de ler essa história, é muito maravilhosa. E é isso, basicamente, a história. E aí é óbvio, né, que a aventura acontece ali. Eu não vou contar o que acontece, vou dar spoiler aqui, né? Vai lá ler, é uma delícia essa história. Se você ainda não conhece o Neil Gaiman, vá conhecer, tá? Eu quero muito ainda ler Sandman dele, mas eu acho que é a leitura que mais vai demorar, porque os quadrinhos são muito caros. E eu não tenho Kindle nem nada assim pra ler online, e eu nem quero, eu quero ler os quadrinhos mesmo algum dia. Mas eu quero muito ler os outros livros dele, livros de ficção assim mesmo. E é isso, eu adorei esse livro, gostei demais mesmo, fiquei encantada, apaixonada, como eu já achei que ia ficar. A escrita do Neil Gaiman é uma coisa de outro mundo, porque é uma escrita muito leve, mas muito bonita e assim, te faz viajar demais. É maravilhoso, eu amei. E aí depois eu peguei pra ler o primeiro livro do vestibular da UF que eu vou prestar, que é O Verdugo e a Morte do Patriarca, da Hilda Hilst, não sei como se pronuncia o nome dessa mulher. E aí, eu gostei bastante, porque assim, esses livros para vestibular, eu já li vários, né? Ainda tem alguns aí para ler esse ano. E sempre tem boas surpresas. Esse aqui eu gostei bastante, gostei muito de O Verdugo, porque... e aqui no começo é muito interessante, que conta bastante sobre a vida da autora, né? E depois, é em forma de teatro. A história do Verdugo é muito boa. Esse cara, né, que é o Verdugo, ele é responsável por cumprir os mandatos, cumprir as ordens de... Como que fala isso? Não sei. Cumprir ali o que a justiça determinou, e ele é responsável por... É porque tem outro nome pra isso, mas eu não consigo lembrar. Ele é responsável por puxar ali como que chama, meu Deus? Perdi totalmente as palavras aqui, mas ele é responsável por, tipo, realizar a pena de morte nas pessoas que são condenadas a crimes. É basicamente isso. E aí é uma história muito rapidinha, assim, começa a gente vendo essa história já ali na casa do Verdugo, ele e a família dele, conversando sobre esse homem que foi condenado à morte, e eles têm opiniões muito divergentes. A mãe e a filha e o noivo da filha acreditam que esse homem tem que ser condenado mesmo e tem que ser morto, e que o pai, no caso o Verdugo, tem que ir lá e fazer o trabalho dele logo para todo mundo poder ganhar financeiramente com isso. Já o Verdugo e o filho não acreditam. Eles acreditam no homem, nas palavras que o homem estava dizendo ao povo, que não fica explícito em nenhum momento aqui o que é. Mas esse homem, com certeza, era um revolucionário ali e estava tentando acordar o povo, tentando despertar o povo mesmo, para que o povo usasse de seu poder para sair dessa vida horrível que aparentemente esse povo leva ali. Confuso isso que eu falei, né? Agora que eu percebi, mas enfim. É muito bom, tá? E aí fica meio que nessa luta, sabe? Do Verdugo e o filho contra a mãe, a filha e o noivo. E aí os juízes vão parar ali na casa do Verdugo e oferecem mais dinheiro ainda pra ele, pra que ele mate este homem logo.
e sem interferência da população, porque a população está começando a ficar nervosa e eles começam a ouvir, tipo, gritos vindo de fora da casa ali, da população querendo intervir, não querendo que esse homem seja morto. Porque esse homem, pelas coisas que ele falou ali, que a gente não sabe em nenhum momento exatamente o que ele disse, ele instigou muito a população e ele mexeu muito com aquele povo ali. E todo mundo estava achando injusto a morte dele. Mas, obviamente, o governo, o poder ali, né, o lado político da situação, precisava ver esse homem morto para evitar uma possível revolta popular, provavelmente. E aí, esses juízes ficam ali tentando convencer o verdugo, até que, em determinado momento, a mulher dele toma a frente e diz, se você não quer ir, eu vou. E aí ela vai e meio que pergunta para os juízes, há várias conversas ali, mas a mulher decide assumir o lugar do verdugo e matar o cara. E aí eles resolvem fazer tudo ali naquele exato momento, sendo que a morte desse cara estava programada para tipo 2 dias depois. E aí, assim, a história transcorre muito rapidamente, mas é basicamente essa a trama. Fica essa questão de quem é esse homem, do que esse homem estava fazendo ali, e por que ele foi condenado, e por que ao mesmo tempo a população ficou toda do lado dele, mas em determinado momento a população também passa a não estar mais do lado dele, porque pelo que convém ao povo. Será que isso faz sentido? Não sei, mas enfim, gostei muito e agora cheguei na parte de estudar, né, porque preciso estudar essa obra para o vestibular e outras obras também, mas gostei muito. E eu já tinha lido da Hilda Hilst e outras coisas. E agora a minha leitura atual é a Estação 11, da Emily St. John Mandel, que é um livro muito, muito bom. Eu estou um pouco mais da metade dele, estou na parte 6, que é a página 190, e ele tem, tipo, 300 páginas, 310 por aí. E eu tô adorando esse livro. E ele tá sendo completamente diferente do que eu achei que seria. E eu tô adorando. É muito bonito, é extremamente filosófico, tem muitas críticas sociais de diversas maneiras. E eu vou vir falar com ele aqui, com vocês sobre ele quando eu concluir essa leitura, tá? Que agora tem afazeres. E é isso, por enquanto, abri este vlog, tá difícil falar, com muita tagarelice, e depois eu volto mais, tá? Olá, galera do vlog. Mais uma vez, me perdoem pela luz. Eu acho que eu vou ter que gravar lá na sala, porque a luz aqui está horrível. E eu continuo com a minha luminária principal estragada, ainda não... Eu acho que foi, tipo, a fiação dela que estragou. Porque não é a tomada, porque eu testei em outras tomadas, ela é de ficar ligada na tomada. Testei em outras tomadas, não está funcionando em outras tomadas também. E eu acho que não é a luz dela, de tipo ter que trocar a lâmpada. Eu acho que é a fiação, porque essa fiação dela já estragou uma vez. Então eu tô esperando eu poder levar em algum lugar que talvez arrume isso. Então essa é a iluminação que temos, péssima. Se me incomodar muito, eu vou lá pra sala. Mas então, o que tenho pra dizer? Hoje é dia 4/5 e as leituras estão confusas nesse presente momento. Mas eu concluí a leitura de... Eu guardei o livro aqui, esqueci que eu tinha que falar dele. Eu concluí a leitura de Estação 11 e eu amei esse livro. Eu amei essa leitura. Eu entrei nessa leitura, não tem um motivo, tá? É coisa da minha cabeça. Mas achando que esse livro ia ser tipo um space opera. Acho que principalmente por ele se chamar Estação 11. Eu achei que iria ser algum livro que se passasse no espaço, de algum jeito. Talvez eu cheguei a associar com uma longa viagem a um pequeno planeta hostil. A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que é um dos meus livros favoritos de ficção científica, cheguei a associar com esse. Tem um motivo? Não. Loucuras da minha cabeça, porque eu sou aquela pessoa que eu não gosto de... muitas vezes nem sequer ler a sinopse de um livro antes de ler ele. E muito menos de ouvir outras pessoas falando a respeito dessa história. Então, esse livro aqui, eu cruzei por ele há uns anos atrás. Eu acho que ele foi lançado em 2015, por aí. E aqui no Brasil, 2014. E aqui no Brasil eu não sei dizer. Eu acho que foi 2015, 2016, por aí. E eu sabia da existência desse livro, já tinha visto alguns booktubers que eu acompanho... que tinham lido ele e tinham gostado muito. E aí, um dia, né, eu peguei e comprei ele.
Foi no... Eu acho que foi Gente, eu estou perdendo as palavras. Foi mais, foi na Semana do Consumidor mesmo que eu comprei ele. Agora eu já me esqueci. Olha que cabeça bugada a minha. Enfim, aí comprei ele e falei, vou ler, né? Parece um livro bem tranquilo de ler, parece ser curtinho. Nem é tão curtinho, é mais a formatação dele. Porque ele tem 313 páginas. É uma leitura tranquila. Depende. Não, é uma leitura densa, mas não no sentido de prolixa, demorada, cheia de enrolações, nem nada assim. É uma leitura densa por conta dos temas que são tratados aqui. Por quê? Vou tentar explicar aqui por cima, tá? Sem dar spoiler, não se preocupem, sobre o que é essa história. Ela vai seguir o rumo da vida de algumas pessoas em um determinado tempo ali. Ela vai começar contando de um cara que tá ali na plateia do teatro assistindo a apresentação teatral de Rei Lear. E aí, acompanhando o ator principal, que se chama Arthur Leader, algo assim, Arthur Leader. Eu não sei como se pronuncia esse nome, mas enfim. E aí esse ator vai e cai ali no palco, sofre um negócio, alguma coisa, provavelmente um ataque cardíaco ali. E aí o cara que tá na plateia, que se chama Jevan, vai socorrer ele. E aí vai acompanhar, vai começar a contar, tipo, vai meio que voltar no passado e começar a contar um pouco da vida do Arthur e um pouco da vida do Jevan também. E também vai aparecer uma criança ali no palco e vai começar a contar sobre essa criança também, só que aí a vida dela vai contar pra frente, né? E aí acontece uma crise mundial de saúde. E é muito louco, porque esse livro foi escrito em 2014, gente. Publicado em 2014, 2015. E ele conta basicamente sobre uma pandemia mundial, tipo a que a gente viveu. Só que, graças a Deus, que a gente viveu não foi tão grave assim. Porque essa pandemia mundial, ela é chamada de gripe da Geórgia. E ela matou, tipo assim, 99% da população do mundo. É algo horrível. Muito rápido ali. E logo após sair do teatro, o Jevan descobre isso. Um amigo dele, que é médico, liga pra ele e fala que tá acontecendo. Essa gripe da Geórgia tá chegando ali onde eles moram. Se eu não me engano, eles moram em Toronto, no Canadá. Eu não tenho... É porque essa história se passa em diversos lugares, então eu fico meio confusa, perdão por isso. Mas enfim, esse amigo liga pra ele e fala que essa gripe da Geórgia tá real e que ele precisa, tipo assim, estocar alimentos, ir para casa e não sair de casa se ele quiser sobreviver. E aí ele faz isso, ele vai no mercado, compra 1 milhão de carrinhos de alimentos e coisas necessárias ali do mercado e leva pra casa do irmão dele, que, se eu não me engano, o irmão dele é paralítico, sofreu um acidente, porque ele era, acho que jornalista, algo assim, e ele foi noticiar, tipo assim, né, foi participar das reportagens lá da guerra do Irã, algo assim, levou um tiro e ficou paralítico, enfim. E aí o Jevan vai pra casa do irmão dele com esse estoque gigantesco e fica lá, e em paralelo a isso, a história do Jevan ali com o irmão dele e tal, a gente vai começando a ver a história do Arthur, que era o ator lá, no passado. E aí a gente começa a ver também a história da Kirsten no futuro, porque a Kirsten era uma criança de 8 anos ali, quando começou essa crise mundial de saúde aí, né? Essa que pode ser chamada, acho que, de pandemia também. E aí, na verdade, nem é isso, é uma calamidade muito maior, é um fim do mundo mesmo. E aí vai acompanhar a vida da Kirsten no futuro, vivendo nesse mundo pós-apocalíptico. E o que é uma das coisas mais incríveis aqui é que a vida de todos esses personagens se cruzam em diversos momentos. Então, quando a gente volta pro passado, a gente vê que a vida do Jevan e do Arthur estão cruzadas em diversos momentos ali. E a vida da primeira esposa do Arthur também, a Miranda, e a vida da Kirsten no futuro também se cruza com a vida deles. E a vida do melhor amigo do Arthur também, que é o Clark, também se cruza lá no futuro a vida dele. E da última esposa do Arthur e do filho do Arthur. Então, tipo assim, tá todo mundo ligado em algum momento e você vai descobrindo isso e pegando essas informações ao longo da leitura ali do livro. E é simplesmente sensacional, porque acho que principalmente agora que a gente viveu, né, essa pandemia, dá pra sentir uma conexão muito forte com essa história. E assim, graças a Deus que a gente viveu não chegou nem perto dessa história, né, fictícia aqui,
Mas ainda assim dá pra gente sentir essas coisas, essa apreensão de você não saber. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Quando a gente tava vivendo a pandemia, você, assim, o ápice, né, ali, aqueles 2 anos, 1 ano e pouco, você não saber o dia de manhã, você não saber se você vai continuar vivo, se seus parentes vão continuar vivos, você não saber como sobreviver aquilo, como sobreviver ao isolamento também. E só que aqui vai muito além, porque foca muito no mundo pós-apocalíptico. É um mundo que está completamente isolado. Então existem muitas pessoas vivem caminhando. A Kirsten vai fazer parte de uma coisa chamada Sinfonia Itinerante, porque eles saem caminhando de cidade em cidade, porque não são mais cidades como eram antigamente, né? Mas são comunidades aglomeradas de pessoas ali que resolveram se juntar e meio que viver em sociedade de um jeito meramente civilizado em determinados momentos do país. E aí essa sinfonia itinerante sai caminhando, né, entre esses povoados e fazendo apresentações. Então é um livro que vai falar sobre arte também. É um livro que vai falar sobre muita coisa. Vai falar sobre arte, vai falar sobre humanidade, sobre sociedade, sobre essas calamidades, sobre família, sobre você constituir a sua própria família, independente dela ser de sangue ou não, sabe? É maravilhoso e tem diversas discussões filosóficas, mas não de um jeito pesado. Eu gosto, em livros assim de ficção, eu gosto quando são como esse. É de um jeito leve, não é de um jeito super pesado e, sabe, parece que você tá estudando. Não, é uma leitura muito gostosa, uma história muito boa e que me prendeu bastante, mas que traz diversas reflexões. E eu amei esse livro, eu recomendo demais. E não é um daqueles livros que, apesar de estar falando de um tema tão sério assim, né, e que pode ser muito dolorido para muitas pessoas, não é um livro que tem uma carga pesada, é um livro que tem uma carga leve, sabe, de esperança e de dias melhores virão, sei lá. Posso estar viajando aqui, tá, nessa minha fala, mas eu amei esse livro, eu adorei ler essa história e eu li com tranquilidade, sabe? Não foi um livro que eu li muito rápido porque eu queria degustar ele. E fica aí essa baita recomendação. Então ele vai para esse lado de distopia, por ser um mundo pós-apocalíptico, mas eu não diria que ele é tão ficção científica assim. E é muito legal você indo descobrir o que é a Estação 11. Eu amei essa leitura, tá? 5 estrelas, favoritado. E aí, sobre o que mais que eu tinha que falar? Ah, tá. Aí agora, e aí eu descobri que tem uma série. Por que eu fui entrar nesse mundo das adaptações de livros que eu já li? Adaptações cinematográficas aí pra livros que eu já li. Eu descobri que tem uma série da HBO Max, e aí eu comecei a ver já ontem a série. E eu já adorei o primeiro episódio, porque foi muito bem adaptado, eu achei. E então eu vou continuar assistindo a série depois, quando eu terminar ela, eu conto pra vocês. Parece que é uma minissérie, eu acho que tem só uma temporada mesmo. E aí agora eu estou lendo... Não me aguentei, né? Terminei de ver a primeira temporada de A Roda do Tempo, que... Eu não vou fazer uma discussão aqui sobre isso, tá? Eu gostei bastante da primeira temporada. Tenho minhas ressalvas, claro. Tem coisas que eu acho que eles adaptaram... Poderiam ter adaptado de uma forma melhor. E tem coisas que eu entendo, porque as gravações, principalmente o final, ele foi feito durante a pandemia, né? Lá em 2021. E eu entendo algumas mudanças que eles tiveram que fazer. Mas eu gostei, mas eu não amei completamente. Mas eu gostei bastante. E eu tô muito ansiosa pra sair a segunda temporada pra eu saber... que rumos vai tomar a história, etc. E aí, obviamente, fiquei muito curiosa, porque na primeira temporada tem coisas... É basicamente a história do primeiro livro, né? O Olho do Mundo, mas tem algumas coisas que foram tiradas desse aqui, A Grande Caçada, que é o segundo livro. E parece que tem até algumas pequenas coisas que vêm de livros mais à frente, mas... Tipo assim, nada que vai estragar a sua leitura, caso você não tenha lido ainda. E aí eu não me aguentei, fui pegar pra ler A Grande Caçada, que é o segundo livro. Mas eu tô lendo também, tipo, eu só li o prólogo até agora. Tô na página 28 de um livro de 700 páginas. Risos, risos, risos. E aí eu decidi como eu vou me organizar pra fazer essa leitura. Porque não posso atrapalhar meus estudos agora com nada. Porque daqui a pouco chega o vestibular e eu preciso, meu Deus do céu, eu preciso de concentração total. E eu também não quero ficar me cobrando
pra ter que terminar esse livro rapidamente, assim como eu fiz com o primeiro, e só depois eu fui entender o ritmo real da leitura. Então, eu peguei esse livro, comecei a ler ele, e estou lendo devagarzinho. Se for preciso, eu vou ler um capítulo só por dia e tá tudo bem, porque eu vou intercalar ele com outras leituras pra eu ler, pra eu pegar o ritmo dessa leitura e não ultrapassar esse ritmo, nem também ficar tão para trás. O que eu tenho a dizer por enquanto é que gostei muito desse prólogo, fiquei muito curiosa, já entendi alguns pontos ali e tô louca pra continuar essa história. E aí, se você ainda não leu A Roda do Tempo, vai ler, lê comigo aí, ó, tô no segundo livro ainda, dá muito bem tempo de você ler o primeiro, ou se você já tiver lido o primeiro, bora ler o segundo, tá? E aí a gente conversa sobre ele. Porque vou intercalar com outras leituras, né? Como eu disse, esse mês eu preciso ler pelo menos mais 2 livros do vestibular. Esse aqui é um deles, mas assim, esse aqui não é um deles. Não vai cair os 50 contos do Machado de Assis no vestibular. Vai cair 3 ou 4 contos daqui só. Só que eu gosto muito do Machado e é por isso que eu quis comprar essa edição, que já vem com os outros contos. E aí, agora, primeiro eu vou ler os 3, ou acho que são 3 mesmo, 3 contos que vai cair no vestibular. E depois eu vou lendo os outros contos daqui ao longo desse mês, ou se passar desse mês também tá tudo certo. Porque eu vi que tem uns contos muito, além de, tipo assim, acho que eu tenho os contos mais famosos dele aqui, tem muitos contos que eu quero muito ler, como O Alienista, A Cartomante, tem alguns que eu já li, tipo Missa do Galo, eu já li. Tem outros que eu acho que eu já li também, mas não tô... São muitos contos, né? São 50, enfim. E aí essa também vai ser uma leitura que eu vou fazendo aos poucos aí. Eu peguei pra começar 2 livros, eu não sei... Eu queria ler um livro curtinho agora, só que os meus livros curtinhos aqui parece que nem tá me apetecendo no momento. Então eu tenho 2 opções pra começar a ler hoje. A Metade Sombria do King, eu acho que eu vou começar esse. Eu preciso, né, ler. Só que ele é grande também, ele tem quase 500 páginas. E aí eu peguei o Jardim Secreto também, que é petitinho, que eu acho que eu consigo ler mais rápido. Então, tá, essas são leituras em andamento, em processo e que eu quero começar por agora. E aí, é isso. Estou cansada. Eu ando dormindo muito mal, eu acho que é ansiedade pura mesmo. Eu ando dormindo muito, muito mal. Eu consigo dormir... Eu vou conseguir dormir mesmo, tipo assim, mesmo se eu não estiver mexendo em telefone nem nada, só, sei lá, meia-noite e tanta. Sendo que eu devia dormir no máximo umas 10h30 pra eu conseguir acordar cedinho. E aí, consequentemente, eu não consigo acordar muito cedinho. Porque se eu acordo muito cedinho, eu fico com muito sono durante o dia, eu acabo tirando um cochilo durante o dia. Isso me atrapalha bastante a estudar. Então eu prefiro dormir um pouquinho mais e levantar um pouquinho mais tarde e não dormir durante o dia. E aí minha cabeça fica ruim. Oi, gente, estou aqui para fazer atualizações deste vlog. Eu acho que semana passada o canal ficou sem vídeo, ou essa semana... Hoje é dia 16/5, tá? 5 de maio. Eu não me lembro qual foi o último dia que eu falei aqui, mas eu me lembro sobre o que eu estava falando. Então vamos de atualizações. Tô um pouco melhor no sentido de ansiedade. Estou conseguindo dormir um pouco melhor. Estou conseguindo manejar um pouco melhor os meus dias, a minha rotina, meus estudos e etc. Mas... não estou conseguindo manter a Júlia leitora no pique muito elevado, digamos assim. E aí, quando eu falei aqui da última vez, né, eu tinha falado sobre Estação 11 e falado que eu estava lendo A Grande Caçada. Sigo lendo A Grande Caçada, não fiz grandes avanços. Estou na página 96, bem no comecinho, mas já fiz várias anotações, marcações. Tô curtindo muito essa leitura, muito mesmo. Tô muito... curiosa, intrigada pra ver como essa história vai ser desenvolvida aqui nesse livro. Eu já entendi alguns conceitos, algumas coisas que eu estava meio perdida e tô muito ansiosa pra ler esse livro e dar continuidade nessa série. E tô muito feliz por isso também. Então, se você já leu ou está lendo A Grande Caçada, me conta aí nos comentários, tá? E aí eu falei que eu ia ler provavelmente o Jardim Secreto porque eu achava que ia ser uma leitura rápida e tal. Conclusão, fiquei uma semana lendo esse livro, desse tamanico. Ele tem 350 páginas e é nessa edição pocket, né, de bolso, é do tamanho da minha mão. E assim, adorei a leitura, eu dei 5 estrelas porque realmente é um livro perfeitinho. É um daqueles livros, ele me lembrou alguns livros infantis, infanto-juvenis que eu já li, como O Menino do Dedo Verde e Poliana, acho que principalmente esses 2 livros bem, assim, infantis que eu amo e guardo e levo sempre no meu coração.
E esse aqui entrou pra essa lista fofinha e bonitinha, que é aquelas histórias sobre crianças e crianças que mudam a vida das pessoas ao redor delas, sabe? É maravilhoso, é uma delicinha. Vou tentar resumir aqui, tá? Sobre o que se trata essa história de O Jardim Secreto. A gente vai começar aqui a história conhecendo uma garotinha, a Mary, e ela mora na Índia com os pais dela, que eu não cheguei a entender muito bem o que os pais dela são. Eu acho que eles só eram estudiosos e pessoas, assim, da alta sociedade que, de alguma maneira, moravam lá na Índia. E a Mary foi criada lá, só que ela não foi criada pelos pais dela, porque eles eram pais super ausentes. E ela foi criada pelas aias dela, pelos criados ali daquela mansão mesmo. E ela foi super mimada, né, durante essa infância dela, e era aquelas crianças autoritárias e que não tinham nenhum bom senso, ela era meio adoentada, ela era super irritante, chata e mal com as pessoas ao redor dela. Só que aí a epidemia de cólera atingiu a Índia e os pais dela morreram. Todo mundo morreu e deixaram ela sozinha ali nessa mansão. E aí um dia encontraram ela, uns senhores que estavam ali olhando a mansão mesmo, encontraram ela e mandaram ela pra viver na Inglaterra com um tio dela, que se chama... Não, na verdade, nem aparece o nome do tio dela aqui. É o Sr. Craven, fala assim na maioria das vezes, e aparentemente era o único parente vivo dela e que poderia cuidar dela, ficar na responsabilidade dela. E ela é mandada pra Inglaterra. E a partir do momento que ela chega ali na Inglaterra, ela obviamente não é mais tratada como ela era na Índia, de ter um monte de aias, um monte de pessoas responsáveis por vestir ela, alimentar ela e realizar todos os desejos dela. Ela só tem uma empregada ali da mansão, meio que à disposição dela, e só. Tipo, ela não tem uma preceptora, ela não tem ninguém literalmente, assim, constantemente responsável por ela, e ela é uma criança de 10 anos só. E aí que começa a ficar boa a história, porque ela começa a mudar com isso. Essa criada que tá ali começa a conversar com ela e mostrar pra ela como é a realidade desse mundo aqui que ela tá vivendo. E ela começa a virar gente, digamos assim, sabe? Ela começa a ter uma percepção sobre a sua vida, sobre quem ela é, sobre esse mundo que ela tá vivendo, sobre ela não ter pessoas à disposição dela pra realizar todos os desejos dela constantemente. Então ela começa a aprender a viver e viver por conta própria. Então ela começa a aprender a se alimentar, a vestir suas roupas sozinha, a ter controle do seu dia e o que ela quer fazer ao longo daquele dia e ficar meio que por conta própria, sabe? E isso vai mudando ela. E é muito bonitinho ver esse processo. E aí, depois disso também, ela conhece duas crianças nessa história. Ela conhece um dos irmãos dessa empregada que fica ali meio que por conta dela. E esse menino é um menino maravilhoso e eles vão conhecer esse jardim secreto, que eu não vou contar aqui o que é, porque, sei lá, vai que vocês consideram spoiler e não conhecem essa história. E aí eles vão conhecer esse jardim secreto e aí é tudo lindinho e fofinho. E depois a Mary descobre que na mansão ali existe uma outra criança que fica escondida o tempo todo, porque aparentemente essa criança é mais irritante e chata e insuportável do que a Mary era. E ela começa a interagir com esse menino, que é o Colin. E, sabe, tipo, muda tudo. Essas histórias fofinhas, assim, que a vida de todo mundo ao redor de todos os adultos é mudada por conta das atitudes dessa criança. E é muito fofinho, porque a Mary, ao longo da história ali, ela não tem muito noção do que tá acontecendo, do que ela tá fazendo, sabe? Ela vai percebendo aos poucos esse impacto que ela está gerando na vida dessas pessoas. E no final das contas é uma história linda, cheia de, assim, né, morais e tem meio que essa pegada de fábulas, assim, e cheia de lições de moral, cheia de aprendizados e ensinamentos. E é muito fofinha, é uma delícia de ler. Só que eu não sei porque eu não consegui ler esse livro rápido. Eu fiquei uma semana lendo ele. Eu pegava, eu li um pouquinho, eu acho que é o meu ritmo de leitura que tá meio conturbado. Então eu pegava ali um pouquinho, eu parava e eu lia mais um pouquinho, aí, sabe, se eu tivesse pegado ele, tanto que eu terminei de ler ele ontem à noite, e ontem à noite eu li umas 100 páginas dele, sendo que o livro tem 350, então assim, se eu tivesse pegado ele com esse ânimo pra ler, eu
teria lido ele em, sei lá, 2 dias, 3 dias no máximo, sabe? Nem isso, provavelmente. Então está lido O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Eu não sei como se pronuncia esse nome, tá? E aqui tem uma pequena biografia da Frances no final do livro e no início também. E fala que ela é nascida na Inglaterra, então não sei como se pronuncia esse nome exatamente. Mas é isso, está lido e gostei muito dessa leitura. Primeira leitura concluída do mês de maio e estamos no meio do mês de maio. Então por aí dá pra ter uma noção de como anda a Júlia leitora, né? O ritmo de leitura ele sumiu, mas eu espero que em algum momento ele melhore. Notícias boas. Arrumei, consegui arrumar minha luminária. Notícias ruins. O preço de arrumar a luminária foi quase o preço de comprar uma nova. Se eu soubesse que esse seria o valor pra arrumar, eu não teria arrumado ela, né? Porque infelizmente vivemos aí nessa sociedade em que os objetos têm a famosa obsolescência programada e isso não é culpa minha. Então não valeria a pena eu ter arrumado. Por mais que isso me doa, valeria a pena eu ter comprado outra. Mas tudo bem, estou aqui com as 2 luminárias novamente. A luz, então, melhorou, graças a Deus. E aí, eu comecei a ler A Metade Sombria do King, finalmente. Não vou falar sobre esse livro aqui, porque, se você não sabe, estou eu aqui me repetindo, mas vai que você não sabe, vai que você, né, chegou no canal por meio desse vídeo aqui. Eu faço um projeto literário aqui no canal, que é de ler os livros do Stephen King em ordem cronológica. E aí, cada livro eu gravo meio que um diário de leitura, assim, um vlogzinho lendo, fazendo essa leitura e contando minhas impressões de leitura. Não tem spoiler até esses vídeos, então se você não tiver lido os livros, pode ir lá assistir. Vou deixar a playlist aqui nos cards pra você ir lá conhecer, caso você não conheça ainda. Então entra aí no canal depois, tá? E dá uma fuçada. E aí eu vou gravar o vídeo, né, específico pro projeto, fazendo a leitura desse livro, mas já tô adorando, tá? Já tô super... Parece que... Esse aqui eu acho que vai ser... Eu acho que ele é mais um thriller, sabe? Porque isso é uma coisa engraçada, tem muita gente que não sabe, que acha que todos os livros do King são terror. Terror mesmo são, sei lá, 3, 4, pelo menos dos que eu já li até hoje. O resto, a maioria são thrillers, suspense, drama, sei lá, fantasia, ficção científica, tem de tudo o Stephen King, por isso que eu amo tanto esse autor. Mas esse aqui, já começou num ritmo mais frenético, sabe? Então, eu acho que ele vai ser uma espécie de thriller, talvez um romance policial, algo assim. A única coisa que eu sei a respeito desse livro é que o King criou ele, escreveu ele, depois que o pseudônimo dele, né, do Stephen King, que no caso ele tinha um pseudônimo que era o de Richard Bachman, depois que esse pseudônimo foi descoberto, né, o público geral ali descobriu a respeito e... Enfim, ele teve que parar de usar esse pseudônimo. Ele criou essa história aqui, que também é sobre um escritor que criou um pseudônimo. Só que a questão aqui da história é que esse pseudônimo criou vida, aparentemente, e foi ali atormentar esse escritor. E aí, tô muito curiosa pra saber como que essa história vai se desenvolver. E já comecei aqui muito... Já começou num ritmo meio frenético, sabe? E a escrita tá maravilhosa, e aí tô muito curiosa pra... continuar fazendo essa leitura. Então, as minhas 2 leituras atuais são essas aqui. E eu provavelmente vou começar mais algum livro. Não sei se hoje, não sei se amanhã, mas eu vou começar mais algum livro. Oi, gente. Estou aqui para concluir este vlog. Que eu não gostei deste vlog, mas tô aqui para concluir ele. Pra eu postar ele hoje, porque senão, se eu não fizer isso, postar hoje ou amanhã, se eu não fizer isso, eu não vou... postar esse vídeo, eu vou excluir ele e jogar fora e, sei lá, tentar recomeçar mais uma vez. Mas não vou, tipo, fazer atualizações aqui nesse final, porque já deu muito tempo esse vídeo e senão ninguém vai assistir e aí é isso. Vou tentar começar um novo vlog, pois tenho coisas para falar. Vou ver se eu começo amanhã um novo vlog. Só vou, tipo assim, dar um fechamento nas coisas que eu me lembro de ter dito neste vlog. Está acabando o mês de maio. Hoje é dia 29 de maio. E avancei nas leituras a passos lentos, vagarosos. Sigo lendo A Grande Caçada, sigo amando cada página desse livro. No momento eu estou na página 164 e já fiz 1 milhão de marcações, não dá pra ver. Mas, tipo assim, avançando lentamente, mas tô amando. É porque eu realmente não tô pegando ele pra ler. E, tipo, eu peguei ele pra ler hoje, porque ontem eu concluí uma leitura, então hoje eu peguei pra ler ele e eu li, sei lá, 40 páginas, porque a leitura é bem lenta mesmo, mas tô amando. E eu concluí a leitura de A Metade Sombria, do King, eu amei esse livro.
Gostei bastante. Vai sair, deve ser o próximo vídeo que vai sair no canal depois desse aqui que vocês estão assistindo, então não vou comentar sobre ele aqui. E eu não li mais nada. Eu dei uma olhada e uma estudada nas obras do vestibular, mas foi só isso. Não concluí nenhuma leitura além desses dois, além de Metade Sombria, só na verdade. Deixa eu pensar o que mais. Eu tinha falado sobre a Estação 11 nesse vídeo, meu Deus do céu, faz muito tempo. E eu não dei continuidade na série, eu só assisti o primeiro episódio porque eu não estou podendo me apegar a nenhuma série no momento. A última série que eu me apeguei foi A Roda do Tempo e eu maratonei e isso me atrapalhou. E eu não posso fazer isso agora, nesse momento, então pretendo assistir o resto, né, de Estação 11, mas não sei quando. Eu até cancelei minha assinatura da HBO porque eu não tava assistindo nada lá e eu não queria pegar séries para assistir agora. Então, cancelei minha assinatura da HBO, cancelei minha assinatura, acho que da Disney Plus. Acho que eu tô só com Netflix e Amazon Prime agora. Não sei se a minha assinatura do Star Plus, tudo é Plus, né, eu acho. Acho que a minha assinatura do Star Plus não está ativa mais também. Então é isso, estou vivendo de estudos e saindo de casa às vezes. Não estou conseguindo vender doces, espero voltar a conseguir, porque tá difícil. Tô no picô, menino do céu. E aí tem muitas leituras aqui que eu estou ansiosa pra começar e que eu devo começar logo, mas eu vou deixar pra falar no próximo vídeo, tá? Então espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Não deve ter sido fácil, porque esse vídeo virou uma bagunça. Não se esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!